Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de uma pequena série onde a gente está trabalhando com o framework Respect Relational, que é um framework do PHP que possibilita a gente trabalhar de uma forma simples, segura, descomplicada com o banco de dados, tá? Através de um ORM, né? Do framework que faz o mapeamento objeto relacional do nosso projeto, tá? Na primeira aula, eu mostrei para vocês como fazer a conexão com o banco de dados e como fazer uma pesquisa, né? Então a gente pesquisou todos os autores, a gente pesquisou o autor pelo ID, a gente pesquisou o autor pelo nome, tá? E na última aula eu mostrei como fazer a inclusão de novos registros, tanto dentro da tabela autor como dentro da tabela post, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um update, ou seja, como editar uma ou mais colunas dentro de uma linha do banco de dados, utilizando aqui o Respect Relation, beleza? Bom, então, antes de começar, só relembrar vocês que dentro do nosso banco de dados, a gente tem aqui as tabelas de autor e post, sendo que dentro da tabela post a gente tem a chave estrangeira autor ID, que é justamente um atributo que vem lá da tabela de autores para a gente saber quem foi que escreveu um determinado post, uma determinada notícia aqui dentro do sisteminha, tá? Então, eu vou criar aqui dentro do meu projeto um arquivo novo, tá? Eu vou chamar esse arquivo novo aqui de editar underline post, tá? Então, esse vai ser o arquivo que vai conter os códigos onde a gente faz a edição de uma determinada notícia, beleza? Antes de mais nada, eu vou copiar aqui as primeiras linhas do arquivo, que é justamente... Opa, tem que fazer um save as aqui, porque eu esqueci de colocar a extensão do PHP. Então aqui vai ficar editar post.php. Agora sim. E aí eu posso até excluir esse outro arquivo que ficou errado. Certo, agora o editar post.php, eu copio aqui as primeiras linhas, que é justamente as linhas que cria a nosso objeto mapper, né? Ele que viabiliza aí toda a parte do executar as queries no banco, fazer os inserts, os updates dentro do banco através da biblioteca, e ele faz aqui a conexão com o meu banco aqui utilizando os meus parâmetros, tá? Muito bem, como que a gente vai fazer um update agora, tá? Vou colocar aqui, ó, para fazer um update. Primeira coisa que a gente vai fazer é buscar o registro a ser atualizado, tá? Então vamos supor que a gente quer editar essa sexta notícia aqui, ó, a última que a gente inseriu, beleza? Vamos supor que a gente quer editar o conteúdo dessa notícia. Tá? A gente tem o título, tem o conteúdo, a data, o autor, a gente quer alterar o conteúdo, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o post, né, que tem o ID igual a 6, tá? Como que a gente faz isso, né? A gente viu isso lá na primeira aula. A gente cria aqui então a variável post e ela vai receber mapper, nome da tabela autor, passo aqui o código do autor, aliás, que é a tabela post, né? Post, o ID do post que eu quero buscar, que é o ID 6, tá? E aí eu coloco aqui o fit. Então ele vai buscar, fazer o select, onde a chave primária é igual a 6, vai retornar para mim, para dentro desse objeto, as informações daquele post, tá? A gente pode, inclusive, colocar aqui, ó, vou colocar assim, echo h2 dados atuais, fecha o h2. Então os dados atuais do post, tá? A gente vai colocar aqui, ó, echo strong para ficar em negrito, e vamos imprimir aqui o post título, tá? Post título. Depois vamos imprimir o conteúdo
Então vamos colocar aqui, colocar um BR aqui para saltar a linha. Beleza, aqui a gente vai imprimir então o post. Conteúdo. Beleza. Mais um quebra-linha aqui. E por fim a gente vai colocar, vou fechar a aspa aqui, a gente vai colocar o post, data post, que é a data dele. Beleza? Salvei, tá? Então a gente vai ver primeiramente se está buscando as informações do post número 6 e, caso esteja buscando, quais são essas informações, tá? Então eu vou voltar aqui no meu navegador e vou abrir o editar post, tá? Então vou alterar aqui de adicionar para editar. Então tá aqui. Dados atuais, tá? Então aqui, ó, sexto post é o título, o conteúdo do sexto post é o conteúdo e aqui tá a data, 9/12, 16h53, que é o momento em que esse post foi criado. Beleza? Muito bem. Voltando aqui no editor, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar as informações desse post, tá? O que eu quero alterar? Eu quero alterar o conteúdo do post, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Post, variável conteúdo é igual a esse é o novo conteúdo do sexto post. Beleza? Alterei. Como que eu faço agora? Mesmo formato que eu fazia lá na hora de adicionar, tá? Mapper, tabela, post, persist, passo aqui a variável post, beleza? E por fim, lembrando que isso aqui vai salvar na memória, né? E por fim a gente faz um mapper flush. Salva no banco de dados. Beleza? Muito bem, agora eu vou copiar isso aqui de novo. Opa, copiar aqui essas linhas e vou jogar aqui, ó. Dados atualizados, tá? Beleza, cliquei no salvar, voltei aqui, atualizei. Então vejam só, ó, ele estava desse jeito e depois que eu dei o update nele, ele ficou desse jeito. Esse é o novo conteúdo do sexto post, tá? Se eu vier aqui no banco de dados, clicar no procurar, vocês vão ver aqui, ó, esse é o novo conteúdo do sexto post, então ele foi alterado. Beleza? Ah, se eu quiser alterar, além do conteúdo, eu quiser alterar também o autor do post, tá? Como que eu faço isso? Só colocar aqui primeiramente, vamos colocar assim, ó, autor, dois pontos, e aí a gente concatena com post, autor ID, tá? Como que a gente faz para alterar? A gente vem aqui, ó, e faz também, ó, post, autor ID é igual a 1. Beleza? Então o atual autor dele é o 5, a gente quer alterar do 5 para o 1. Tá? Então beleza, salvei aqui, volto aqui, atualizo. Então ele alterou aqui, ó, o autor atual era o 5, aqui a gente esqueceu de colar, né? Mas se a gente voltar aqui, ó, veja que ele estava 5, quando eu atualizo, mudou para o 1. Então o novo autor agora dessa notícia é o 1. Beleza? Então para poder fazer o update aí dos registros de uma tabela utilizando aqui o respect relational, é só você buscar ele te retorna esses dados para dentro de um objeto. A partir desse objeto, tá? É só você alterar as propriedades, beleza? E aí depois o mesmo procedimento, chama o persist, salva na memória, chama o flush, executa no banco de dados. Beleza? Bem simples, tá? Então vocês, através dessas 3 videoaulas até agora, vocês já conseguem aí listar informações do banco de dados utilizando o relational. Vocês já conseguem fazer novas inserções do banco,
e já conseguem também fazer updates no banco, né? Editar os dados de determinado registro no banco de dados de forma bem simples, bem descomplicada. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Qualquer dúvida pode deixar seu comentário e a gente se vê na próxima.